E nós chegamos hoje, então, no versículo 10 em diante. Encontraram 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Nós leremos nesse primeiro momento até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Eu peço por gentileza, você puder sempre educando a igreja, orientando a igreja, para que no momento da palavra você evite ao máximo você se locomover. Você só sai se for realmente uma urgência. Eu até peço que você, de repente, se prepare. Chegou muito atrasado, na hora do louvor você vai lá e bebe a água e volta rapidinho, vai ao banheiro. Para que não tenhamos uma movimentação na hora da palavra. Afinal de contas, estamos no momento de ouvir a voz de Deus ao nosso coração. E tenha temor na presença dEle e, sobretudo, diante da igreja do Senhor, para que você possa ser um irmão que não atrapalha Ele, a dispersá-lo, fazendo a movimentação. Se for necessário, fique à vontade, não tem como. Mas se não, eu convido você a deixar para depois, ou como eu disse, antever no início dos cultos. Capítulo 1, verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite. Nós te exaltamos porque é maravilhoso estar na presença do Senhor com os nossos irmãos em Cristo. Como é bom como igreja bendizê-lo, exaltá-lo. Eu suplico que o Senhor possa cada dia trabalhar em nossas vidas e que jamais, Senhor, deixemos, ó Deus, de viver essa intensidade de alegria e paixão pelo Teu nome. Que nós possamos ser renovados a cada encontro na Tua presença, fortalecidos e amparados. Nós oramos agora para que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. Fale conosco, tenha misericórdia de nós. Nós oramos assim em Teu nome, Jesus. Amém. Alguém já disse que essa carta tem um tema geral que poderia ser aplicado, que nós inclusive já estudamos, se encontra no versículo 2 do capítulo 1. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aqui vai ser um tema para toda a carta, porque Paulo está dizendo: vocês foram chamados não pela vontade humana. Quem chamou vocês? Quem lhes chamou foi o Senhor Jesus.
mas vocês foram chamados para serem moldados por Cristo Jesus. E essa é a temática onde o apóstolo Paulo vai apresentar esse contexto doutrinário aqui na primeira parte, dos primeiros versículos. Na sua saudação, nesse momento de ações de graça, ele apresenta a teologia da cruz. E agora, a partir do verso 10, Paulo vai começar a tratar os problemas que estão acontecendo na igreja de Corinto. E ele vai gastar até o capítulo 4, tratando problemas que foram relatados a ele. E é interessante porque os problemas não foram levados por alguém que é fuxiqueiro, que levou de repente contando uma situação escondida e velada. Não, pelo contrário. Se Paulo utiliza do nome de Cloe, que é da casa de Cloe, alguns possivelmente familiares de Cloe, é porque essa família está de fato entristecida com o que está acontecendo com a igreja de Corinto. Alguns dizem que a família de Cloe, a própria Cloe talvez, era comerciante e estava sempre tendo viagens a Éfeso, local onde o apóstolo Paulo estava, quando essa comunidade, ou melhor, essa família, envia notícias para o apóstolo Paulo. Nós temos na carta de Paulo aos Coríntios uma resposta das demandas. E Paulo está ciente justamente porque ele foi informado, né? Alguém já disse assim, a pior coisa que tem é falar assim, ó, andam dizendo aí, andam dizendo. Essa não é a maneira bíblica de tratar. A maneira bíblica de tratar é quem disse. Porque se foi uma serva de Deus, um servo de Deus sério, nós vamos levar em consideração. Tem que colocar a identificação para trabalharmos o problema. Senão fica muito aberto, né? Tem muita gente dizendo, tem um. Tem dois, né? Mas tem que ter nomes. Paulo trata isso. Paulo recebe essas notícias do que está acontecendo com a igreja em Corinto. E ele escreve a sua carta. Então agora, a partir do versículo 10, Paulo vai tratar esse assunto. Nessa noite eu quero destacar o seguinte tema para todos os meninos que estão anotando para a transmissão: a unidade da igreja de Cristo Jesus. A unidade da igreja de Cristo Jesus. Paulo começa assim o versículo 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha versão está na Nova Almeida atualizada. Existem várias versões que traz a palavra rogo-vos. Paulo diz aqueles que ele mesmo evangelizou, possivelmente convidou para participar dos cultos. Ele não chega dizendo, eu sou o apóstolo Paulo e eu quero que vocês me ouçam. Paulo diz, irmãos, olha que atitude diferente. Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, eu rogo-vos, eu peço-lhes. A ideia aqui, alguns estudiosos vão dizer que a palavra rogar aqui é a ideia de o paracletos. O Espírito Santo é o parácletos de Deus. E aqui é a mesma expressão, Paulo utilizando como se fosse um ajudador da igreja, dizendo, eu estou aqui para ajudar, assim como o Espírito Santo ajuda, apoia, fortalece a igreja, eu estou aqui para ampará-los. Alguém já disse que é uma ajuda ao lado, um ajudador que vai se colocar ao lado da pessoa para poder dar a ela apoio e ensino. A postura do apóstolo Paulo é de alguém que sabe a quem pertence a igreja de Cristo Jesus. Paulo não chega com as suas prerrogativas. Paulo não chega com os seus títulos. Paulo chega tratando a igreja de maneira que o Senhor deve ser lembrado. É pelo nome de Cristo que a igreja deve se posicionar. E ele diz, o texto nos apresenta
que agora a palavra aqui diz assim: peço-lhes que estejam de acordo naquilo que falam. Paulo faz 3 pedidos, e o primeiro é esse. O primeiro pedido do apóstolo Paulo, ele pede para que a igreja de Corinto esteja de acordo naquilo que falam. Eu mencionei pela manhã que pedir para que a igreja tenha a mesma fala não quer dizer uniformidade. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. Todo mundo tem que ter a mesma maneira de conversar. É claro que nós temos o padrão de Cristo e a palavra de Deus, vai nos nortear. Mas essa relação não está falando de uniformidade, mas sim uma relação múltipla, onde todos vão estar preocupados em falar de modo que o nome de Cristo seja evidenciado. Seja com a sua cultura, seja com a sua formação, seja com a sua condição econômica, sendo a pessoa mais simples da igreja ao doutor. Todos falam de uma maneira que o nome de Cristo é exaltado e glorificado. Paulo então está pedindo, primeiro pedido, falem de acordo, ou melhor, falem de acordo em tudo que vocês falam, estejam de acordo. Mas o segundo pedido qual é então? Que não haja entre vocês o quê? Divisões. Nós vamos tratar aqui as chamadas facções que estão acontecendo, vou assim adotar esse nome. Paulo diz que não haja divisões entre vocês. A palavra divisão aqui, meus irmãos, divisões, ela traz a ideia lá de Mateus 9:16. Lembra quando Jesus traz um exemplo, dizendo que ninguém coloca remendo novo em roupa velha, senão irá o quê? Rasgar. A ideia aqui da palavra divisões é alguém que rasga uma roupa. Estão rasgando a unidade da igreja por meio de ações onde pessoas estão sendo colocadas numa posição que elas não possuem, que somente Cristo deve ser colocado, mas a igreja, por meio dessas divisões, estão rasgando a unidade que o Senhor Jesus, Ele mesmo, pela sua obra, trouxe para a igreja. E é impressionante, é marcante, porque essa relação então mostra que ali havia, nós vamos ver, partidos, ali havia grupos, e agora ele pede o terceiro pedido: sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. E aqui a palavra aqui, unidos, aqui o sentido também remete a outra passagem de Jesus com os discípulos, lá de Mateus 4:21, quando os discípulos estão ali, 2 deles, fazendo um serviço que era muito comum para os pescadores. Eles estavam, na verdade, consertando as redes. Todo pescador, depois de trabalhar, depois de algum tempo, tinha que consertar as redes, para que pudesse ter efeito aquela rede. Eles tinham que remendar, eles tinham que amarrar, unir aquela rede para poder, de fato, ter efeito. E é justamente isso que está acontecendo. O sentido que o apóstolo Paulo diz: vocês precisam se unir, consertando aquela relação onde a unidade foi quebrada. Vocês precisam se esforçar para que haja de fato, no meio da igreja de Cristo, pessoas preocupadas, lutando em consertar os estragos que vieram contra a unidade da igreja. E esses rasgos estavam de maneira tão grande acontecendo na igreja, que a igreja estava sofrendo. A igreja estava numa situação muito difícil. É muito marcante, porque a igreja de Cristo foi chamada na Bíblia, nas Escrituras, com algumas referências. Corpo, né? Nós temos a palavra edifício, mas notem que em todos os locais, ou
analogias que a palavra de Deus apresenta sobre a igreja sempre é una. Ela é uma só, unida. Ela não é, digamos assim, divididas. Pelo contrário, um exemplo bom é uma orquestra. Você já viu uma boa música sendo cantada, ou melhor, cantada ou tocada por uma orquestra? Na orquestra existem quantos instrumentos? Vários. Todos ali com partituras que podem ser talvez diferentes, mas observem, naquela orquestra todos estão cantando ou tocando a mesma música. E apesar de ter tantos instrumentos e musicistas diferentes, há uma só música. Assim é a igreja de Cristo Jesus. Nós temos múltiplos dons no meio da igreja. Quem dá é Deus. Mas essa unidade está ligada à pessoa de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, nós vamos ver aqui agora alguns aspectos a respeito do versículo 11. Olha só o que Paulo foi informado. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, que há brigas entre vocês. Algumas versões vai trazer a palavra contendas, discussões. Estava tendo ali um culto a personalidades. Deixava-se de colocar Cristo e se apegava aos homens, aos pregadores, aos apóstolos. E o texto da palavra de Deus então nos mostra que agora o problema está instalado. Versículo 12, deixa eu pegar aqui o versículo 12 para nós lermos todos a uma só voz. Versículo 12, vamos ler juntos? 1:12. Vamos lá. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Olha só o problema aqui. O problema é que a igreja de Cristo agora, ela estava praticando um culto a personalidades. E o apóstolo Paulo traz o problema. O versículo 12, e em toda a carta de Paulo aos Coríntios, em nenhum momento ele vai citar qualquer problema com a pessoa de Cefas, com a pessoa de Apolo. Nós vamos falar de cada um desses. Ou, como aqui, alguns, nós vamos identificá-los também, como alguns que defendem que são de Cristo. O problema não está nas pessoas que foram citadas. O problema está numa palavrinha pequenininha, no meio do versículo 12. Diz o versículo assim: eu sou, depois, eu sou, depois, eu sou. O problema está naquilo que a igreja estava fazendo. Cada um de maneira pessoal definia o modelo para a igreja de Cristo. O problema então está nessa situação onde o grupo agora, ao invés de ser coeso com todas as diferenças, mas com a unidade pela pessoa de Cristo, está dividido porque cada um quer manifestar a sua própria vontade. Eu penso assim, eu prefiro tal, eu prefiro esse. Pronto. Instalou-se uma divisão no meio da igreja. Alguém conta uma história bem interessante. Dizem que conta essas histórias nos seminários. Um rapaz novo convertido foi para a igreja. E ele chegou na igreja, mas não sabia, né? Chegou na igreja, a igreja estava dividida em dois grupos. Um grupo, os arminianos. Quem são? Os arminianos são aqueles que acreditam que podem escolher. Eles podem escolher tudo, inclusive se eles vão servir a Deus ou não.
os arminianos estavam de um lado. E de outro lado estavam os calvinistas. E esse grupo era aquele grupo que defende corretamente que o Senhor Jesus nos resgatou do pecado, do lodo, do charco de lodo, nos resgatou, nos deu vida. E aí depois sim, nós podemos até fazer algumas ações de escolhas, mas tudo porque Deus decretou que nós seríamos alcançados. Os méritos não é nosso, é dele. E aí o rapaz chegou na igreja. E aí é o seguinte, você sabe como é que é, né? Passou o primeiro culto, ninguém conversou nada com ele. O segundo, já começou uma conversa. E aí, que lado? Que lado que é? Deram para o rapaz uma semana. Domingo que vem tem que decidir que lado que você fica. E aí chegou o domingo. E aí ele pegou, pensou e procurou o lado dos calvinistas. Quando chegou lá para o lado dos calvinistas, perguntaram assim para ele: mas por que você veio para cá? Ah, então, é porque eu escolhi, né, ficar nesse grupo, prefiro esse grupo, escolhi vir para cá. Aí o grupo olhou bem para a pessoa: o quê? Escolheu? Aqui não tem negócio de escolher, não. Todo mundo que está aqui foi decretado por Deus. Aqui não tem espaço para você, não. Aí eu falei: ixi, rapaz. Saiu escorraçado do grupo e foi para o outro. Quando ele chega no outro, o outro grupo perguntou assim: e aí? Por que você veio parar aqui? Ah, rapaz, vou te contar, eu não tive escolha, eu vim para cá porque já era de fato para estar aqui. Eu não vou ter escolha, eu tive que ficar. Você sai daqui, porque aqui todo mundo tem escolha. Aqui nós não acreditamos nesse negócio de decreto, não. Todo mundo pode escolher. E assim, o rapaz ficou sem lugar para estar dentro da igreja. Você já pensou? Que coisa, né? Assim, amados irmãos, voltando para a palavra de Deus, a igreja de Corinto está dividida. Paulo está preocupado em corrigir as divisões no meio da igreja. Afinal de contas, o culto a personalidades não tem nada fundamentado nas Escrituras. Não foi Paulo que agora ele vai apresentar os argumentos. Eu quero destacar aqui alguns argumentos que o apóstolo Paulo cita. Ele vai dizer assim, olha só, um dos pontos que o apóstolo Paulo trabalha. A situação deles era a seguinte, versículo 13. Será que Cristo está dividido? Olha só, Paulo faz uma pergunta retórica. Ele já sabe a resposta. Cristo está dividido em grupos? Cristo está dividido? De maneira alguma. O que estava acontecendo com aquela igreja, que a situação que cada vez mais se agravava, é que nós temos então aqui, capítulo 3, versículo 1. Vai destacar quem é essa igreja. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas, o quê? Espirituais, e sim como a pessoas carnais. Como quem? Como a crianças em Cristo. E para deixar bem claro, versículo 3 do mesmo capítulo, 3. Vamos juntos. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Olha só, o apóstolo Paulo, volta a sua Bíblia aí, a sua página para o capítulo 1, está dizendo, vocês estão produzindo aquilo que é carnal, vocês estão rasgando a unidade da igreja. Vocês estão procurando briga em torno de personalidades. E o que acontece? Que o carnal não sabe lidar com diferenças. O carnal não suporta divergências. O carnal rasga a unidade com grupinhos. E o apóstolo Paulo está dizendo, está equivocado. Essa mentalidade está equivocada. Vocês necessitam serem prudentes, corrigirem esse mal que se levantou contra a unidade da igreja de Cristo.
Então Paulo agora apresenta as facções. Vamos lá para o versículo 13. Versículo 13, Paulo aponta então, o versículo diz: será que Cristo está dividido? Agora, presta bem atenção à sabedoria do apóstolo Paulo. Olha quem ele vai utilizar para citar que está tudo errado. Se ele começasse assim, ó, será que Cefas, né, versículo 13, será que foi Cefas crucificado? Aí alguém já vai falar, tá vendo? Citando o outro, tá vendo? Quer dizer que os que apoiam Paulo estão certos. Ele não, ele começa com ele. Ele começa já com o grupo que estava sem autorização dele, fazendo dele um fã-clube. Ele começa dizendo, olha, presta bem atenção, igreja de Corinto. Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de quem? De Paulo. Paulo já vai direto no grupo que está colocando ele como superior. Afinal de contas, nós somos de Paulo, aquele que plantou essa igreja. Ixi, Paulo que me chamou lá lembra da expressão corintianizar? Lembra disso? Não tem a ver com ser corintiano. Não tem, mas é quase, né? Quem entendeu aí sabe, né? Os eleitos é tudo palmeirense. Não, é brincadeira. Uma pessoa, quando é chamada para viver na cidade de Corinto, e ela estava aculturada à cidade de Corinto, ele era um devasso. A imoralidade era tão grande, que a noite da igreja, ou melhor, da cidade de Corinto, ela era não só uma promiscuidade social, como religiosa. Alguns vão chamar de exagerado, mas o número de sacerdotisas e sacerdotes pagãos que estavam ligados à promiscuidade sexual em adoração a Deus Afrodite chegava a milhares. Se a gente pegar 500 já é muito. Numa cidade como era Corinto. A cidade de Corinto foi alcançada pelo evangelho, Paulo pregou, e algumas pessoas disseram, olha, nós somos de Paulo. O pregador que veio aqui plantou essa igreja. E Paulo agora está combatendo. Afinal de contas, Cristo está dividido. Foi Paulo que foi crucificado? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Então Paulo, ele faz essa pergunta. Cristo está dividido? A segunda, Cristo, ou melhor, Paulo foi crucificado no lugar, na cruz, no lugar de vocês? Não. Pelo contrário, vocês foram batizados por mim? Não, também. E agora então nós temos respostas a essas perguntas. O que estava acontecendo ali, que aqueles que diziam que eram de Paulo, estavam blasfemando a respeito da obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário, enaltecendo o apóstolo Paulo. E Paulo trata isso, versículo 14, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Ele está dizendo, olha, eu agradeço a Deus porque não batizei aqui praticamente ninguém. Porque eles estão dando uma ênfase ao batismo que Paulo não dá. Nós temos inclusive aqui Paulo deixando claro que ele foi enviado a pregar o evangelho. Versículo 16, batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aqui é um ponto importante, interessante. Tem algumas seitas, né? A gente chama de seitas, que coloca o batismo, o ato de batizar já se torna um momento onde acontece uma regeneração. Você participa do batismo, seja ele de uma criança, seja ele de um adulto. E por batizar, por passar pelo batismo, a pessoa já é salva pelo fato de passar pelo batismo. Aqui é um texto maravilhoso para você dizer, não, está errado.
O ato batismal, ele na realidade confirma que diante da igreja você vai servir agora ao Senhor Jesus de maneira pública, que você agora de fato testifique que você é de Cristo e que está preocupado com o trabalho, com a obra, com o reino de Cristo. Mas você não é salvo por passar pelo batismo. É importante isso. Afinal de contas, Paulo deixa bem claro, ele não está deixando o batismo de lado, é porque a igreja de Corinto está brigando. Eu fui batizado por Paulo, você acha que eu sou quem? Quem me batizou foi Paulo. Paulo deixa bem claro, vocês estão equivocados. Aqui no capítulo 1, verso 12, Paulo começa com ele, depois ele diz, eu sou de Apolo. Alguns dizem que são de Apolo. Eu repito, o apóstolo Paulo plantou a igreja. Mas quem chegou depois para pastorear a igreja? Apolo. Quem era Apolo? Apolo, ele era um homem da cidade de Alexandria, uma das maiores cidades, salvo engano, a segunda cidade de todo o império. Alexandria tinha uma biblioteca gigantesca, e não vai ser à toa. Apolo era um erudito, ele era um homem muito culto, e ele fazia uso, é claro, de uma excelente retórica. Mas nós vamos pegar aqui um detalhe importante. Essa retórica do apóstolo, ou melhor, de Apolo, não é a retórica que nós vamos daqui a pouco criticá-la. Porque Apolo utilizava daquilo que recebeu, presta bem atenção, irmãos, Deus nos dá a cultura, a academia, para nós irmos lá e absorvermos todo o conteúdo. Ou Deus é contra a cultura? A cultura acadêmica? Não. O conhecimento é conhecimento para a glória de Deus. Lembre-se disso. Se alguém chega para você, não faço faculdade porque não ganho dinheiro. Eu falo, é mesmo? Avalie direitinho. Você não faz só academia para ganhar dinheiro. Talvez faça um curso que te abra a cabeça para fazer você mais preparado para lidar com tantos assuntos. Não é só para ganhar dinheiro. Nós não negligenciamos a academia. Os pastores vão para o seminário, graças a Deus. Evita de cometer muitos erros, ainda assim ainda tropeça. Nós temos um contexto onde aquilo que recebemos de conhecimento não vai ser descartado. O Apolo, ele era excepcional pregador. Então é fácil juntar um grupo e falar, nós somos de Apolo. Apolo é quase um filósofo. Apolo é maravilhoso perceber a cultura helenista na vida de Apolo. Então esse grupo estava formado. O segundo grupo, ou melhor, o terceiro, era o grupo de Cefas. Se nós temos em Paulo, talvez aquele chamado liberal, né? Se você não quer comer comida, você não come, mas se o outro quer comer comida sacrificada, deixa que coma, vamos ter harmonia. E agora, o partido de Cefas, a facção de Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Pedro é um judeu raiz, né? Judeuzão raiz. Não, nós somos de Israel. Nós somos o povo que nunca comeu carne de porco. Nós não sabemos. Talvez Cefas nunca foi presencialmente a Corinto. Mas nós temos um grupo, uma facção dizendo, Cefas é apóstolo de verdade. Cefas estava com Jesus enquanto Jesus caminhava aqui. Paulo nem sei se de fato ele é apóstolo. Cefas é. E nós temos então esse partido agora chamado Partido de Cefas. É a facção. E o terceiro, ou melhor, quarto e final, a facção de Cristo. Tem um nome mais bonito, não é? Opa! Só que tem um problema aqui. Essa facção olhava para os demais e falava assim, ainda bem que nós não somos como eles. Nós recebemos uma revelação direta de Cristo que fala conosco. Nós estamos muito mais ligados à nossa experiência com Cristo e não precisamos do conteúdo dos eruditos da Escritura, daquilo que a palavra de Deus apresenta, e alguns vão dizer que eles eram um grupo místico, que não precisavam nem de ninguém, muito menos de pessoas com a função de pastores e líderes da igreja. E esse grupo se considerava superiores. Débora, eu pego no pé da Débora, né?
A minha sobrinha estava assim essa semana. Ela canta lá em casa, agora sim, Débora, como você faz assim? Você não imaginava, né? Que sentado lá no fundo, uma criança vê como é que você levanta a mão. Na igreja, irmãos, alguém que tiver aqui de repente um dom, ele deve ser visto para a glória de Deus, mas não como diferente de nós. Esse grupo de Cristo é aquele grupo que diz assim: nós somos o pertencente ao grupo que ora muito durante a semana. Nós somos do grupo que, olha, nós não cometemos esses erros que a maioria aqui comete. E eles tropeçavam justamente na soberba, no orgulho, e justo aonde Paulo está dizendo: vocês estão dividindo a igreja de Cristo. Não é para isso que o Senhor chamou um grupo que vai levar o nome dele, inclusive Cristo, mas que de Cristo não tinha nada. Então, nós temos aqui, dentro da igreja de Corinto, uma situação problemática de verdade. Um problema atrás do outro, mas nós vamos começar com o primeiro problema, que é justamente a relação de culto a personalidades. E eu quero caminhar para o versículo 17. Vamos comigo mais uma vez aí, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: afinal, Cristo, vamos juntos? Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar, não. Olha, pastor, mas aí está vendo, Paulo está dizendo que não com sabedoria de palavra. Sabe qual sabedoria que é essa aqui que Paulo se refere? A retórica helênica dos gregos. Paulo está dizendo: eu já fui, e interessante isso aqui, Paulo prega em Roma antes de chegar em Corinto, e Paulo utiliza de todos os argumentos filosóficos, ele utiliza da retórica, alguns aspectos, e ele sai de lá bem frustrado. A turma não deu atenção para ele. Ele chega aqui na igreja de Corinto, e ele declara, ainda mais vendo o contexto que está acontecendo, a situação que está acontecendo, ele diz assim: olha, eu não prego com sabedoria de palavra. Havia homens que eram tão poderosos em oratória, que as pessoas ficavam abaladas pelo jeito que a pessoa falava. As pessoas choravam pela entonação, a maneira que a pessoa produzia. Não é errado a pessoa utilizar a personalidade dela para pregar. Mas se for só isso, se for só esse tipo de ensino, como é que os retóricos, a filosofia retórica fazia? Eles faziam muitas vezes um culto na praça, um culto não, uma reunião na praça, e falavam, você ficava, eu já disse essa semana, é igual ver o Leandro Carnal falar. Vocês já ouviram a palestra dele? Eu fico assim, meu Deus do céu, quanta sabedoria humana. E Paulo está dizendo: a sabedoria humana não é o conteúdo que eu levei a vocês. Esses que utilizavam dessa habilidade, depois da reunião na praça, passavam o chapéu e faziam ali recolhiam valores, porque tinham justamente trabalhado para que as pessoas ficassem impressionadas. O texto diz, o apóstolo Paulo diz: eu não fui aí com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A cruz de Cristo anunciada por Paulo é declarando a partir de agora, no versículo 18, o conteúdo da mensagem que o apóstolo Paulo traz. Vamos lá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: nós que anunciamos a Cristo, eu que fui aí, eu não utilizei de vãs filosofias, eu não utilizei da retórica, eu anunciei a cruz de Cristo. O que ele quer dizer com cruz de Cristo? Com o evangelho do Senhor Jesus, a obra da pessoa de Cristo. E diz o versículo agora 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência
dos inteligentes. Opa, que coisa impressionante aqui, Paulo faz um jogo de palavras. Olha lá. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Paulo está dizendo, preste bem atenção. O que eu levei a vocês é a pregação de Cristo e Cristo crucificado. Não foi sabedoria de homens que eu levei a vocês, igreja de Corinto. E o versículo, nós vamos continuar, 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria... Olha, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que pregação? Da cruz de Cristo. Amados irmãos, versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Eu pergunto, já falei algumas vezes aqui. Você já viu algum ateu dizer assim, nossa, mas que sol abençoado, né? Que nos dá vitamina D. Que sabedoria, quem criou isso? Não fala, né? Essa é obra do Big Bang. Você não vê as pessoas dizendo assim, nossa, como é bom perceber que a chuva cai, rega a terra. E nós temos condições de nos alimentarmos bem, porque Deus envia a chuva. Você não vê. A sabedoria do homem, ela é limitada, ela não enxerga o que Deus planejou. Sabedoria de Deus, e Deus colocou aqui o universo de maneira toda coordenada. Mesmo assim, as pessoas não enxergam. Então agora Deus decidiu, por meio da loucura da pregação. Olha que coisa impressionante. Você vai perceber o fechamento de tudo isso. Como Paulo vai utilizar desses termos. Paulo vai utilizar da cruz de Cristo para consertar, para, como disse o versículo, trazer novamente o conserto da unidade. Olha só, versículo 22. Porque os judeus pedem o quê? Sinais. Lembra dos judeus? Os judeus eram pinhé na vida de Jesus. Tu és o Cristo? Um Cristo que vem de Nazaré? Nos mostre sinais. Certa vez, Jesus olhou bem para eles e disse assim, sinais? Eu darei apenas um sinal, e o sinal de Jonas. Vocês se lembram? 3 dias, no ventre da onde? Da baleia, do grande peixe. Assim será, 3 dias o Filho de Deus, no coração da terra, no ventre da terra, 3 dias. E Jesus deixou bem claro, o único sinal que vocês verão, é que eu vou morrer e vou ressuscitar ao 3º dia. Agora, os judeus não queriam um Messias fraco, queria morrer, e que não ia trazer a redenção da Israel, que eles achavam assim, vamos nos livrar dos romanos. Nós não queremos. Na nossa capacidade de raciocinar, nós não queremos um líder assim. Nós não queremos um salvador assim. Nós queremos sinais. E o texto diz que eles não tiveram sinais. Versículo ainda 22. E os gregos? O que os gregos buscam? Sabedoria. Os gregos, mais uma vez, eles valorizavam a cultura helenista, né? Essa cultura grega. Igual o brasileiro adora o quê? Futebol. É essa comparação que nós temos dos gregos. Os gregos, eles eram assim, ó,
tivesse um filósofo lá, é esse aqui que eu sou apaixonado por ele. Esse aqui que eu defendo. E ele é tão sábio. E o grego acreditava que por meio do próprio conhecimento, através da própria filosofia, ele seria redimido. Quanto mais conhecimento, mais luz na cabeça. E assim ele seria redimido do mal. E ali nós temos então gregos pedindo, nos dê sabedoria. E Paulo diz, eu levo a vocês, versículo 23, mas nós pregamos o Cristo, o quê? Crucificado, escândalo para quem? Para os judeus. Como é que pode um judeu que vai ser o Salvador ser pendurado no madeiro? Como que pode ser o nosso Salvador? Isso é um escândalo. O Messias que vai ser levantado no madeiro, quer dizer que esse Messias foi morto na cruz? Não. Isso nós ficamos de fato escandalizados. Os judeus não aceitavam. E os gregos, loucura. Quer dizer que aquele que é o Salvador morreu? Mas peraí. A sabedoria de vocês para levar o conhecimento que Deus veio ao mundo e morreu em nosso lugar? Sim, é verdade. Ele morreu em nosso lugar. Loucura! Mas eles deixavam de passar algo que eles não queriam aceitar, que diferente de outros filósofos, ele não somente morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E aqui, Paulo está deixando bem claro que é por pregar Cristo crucificado, é que a igreja estava dividida. Cristo não estava sendo colocado no seu lugar, e sim os homens. Versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos juntos o 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amados irmãos, eu quero destacar para nós caminharmos para o final nesta noite. Quanta coisa nós podemos destacar a respeito desse contexto onde as pessoas estavam deixando que as filosofias humanas adentrasse a igreja. Quantas vezes a gente vê isso? Está aí na igreja brasileira. O hedonismo. Eu sou crente, mas eu sou crente porque se eu faço, Deus me abençoa e eu vou ter o melhor marido, eu vou ter a melhor casa, eu vou ter uma vida próspera, vou ter saúde. É só faltar qualquer coisa dessas e ele abandona a igreja, porque ele não está ligado à pregação da cruz de Cristo, ele está ligado a vãs filosofias. Unidade. Nós vivemos num mundo individualista. Nós vivemos num mundo que cada um faz do jeito que quer, ninguém presta conta para nada e ninguém contribui para nada. Unidade? Não, nós somos partidaristas. A filosofia humana atual é assim, bipolar. 2 polos. Se não for desse jeito, é desse. Não tem nenhuma conversa entre 2 lados. É tudo definido de maneira concreta. Não há nenhum argumento para diálogo. A cruz de Cristo foi pregada pelo apóstolo Paulo, deixando claro que eles não deveriam permitir que essas filosofias adentrassem a igreja e ganhassem o coração dos crentes. Amado irmão, amada irmã, um ponto importantíssimo para nós. Nós temos sido hoje bombardeados com tantas propostas, mas o que nós temos diante de nós é um convite de nós cada dia mais nos lembrarmos que a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus.
Amados irmãos, eu não vou adentrar hoje, mas versículo 27, eu quero destacar somente ele para nós dar um pulinho, aí depois a gente volta. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar quem? Cadê aqui? Quem que eu posso falar sem ficar com muito milindre? É o Josivaldo, não adianta, né? Gente que é da Paraíba, o nível é diferente. O nível é diferente. Josivaldo, você concorda comigo? A palavra de Deus está dizendo assim, ó, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Josivaldo. Para envergonhar as fortes. Tem algum PhD aqui da UFO? PhD? Tem? Tem algum aqui industrial? É um industrial que fala, dono de indústria? Usineiro, mais conhecido aqui na nossa região. Tem algum usineiro aqui? Tem não? Tem um vereador? Tem algum vereador aqui? Nem vereador não tem. Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu gente pequena, Deus escolheu gente que não tem condição sozinho de nada, para fazer dele alguém que confia na mensagem da cruz de Cristo, e por meio da cruz de Cristo, nós somos alcançados, enriquecidos, e somos chamados igreja. Versículo 28, tem jeito, né? Eu tenho que falar o 28 também, né? Vamos lá. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que, vamos juntos o 29? A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus escolheu os humildes, para que ele lembre, ele não é humilde porque ele é pobre. Presta atenção, humildade não tem nada a ver com condição econômica. Bem-aventurados humildes. Jesus declarou, o humilde é aquele que não tem nele, nem naquilo que ele possui, o seu valor, mas na pessoa de Cristo Jesus. Bem-aventurado, diz o texto, então agora, que essas coisas sábias. Você quer ver uma coisa para mim caminhar para o final e orarmos? Ó, a nossa moçada aqui, ó, está bombardeada. Ainda bem que vocês ficaram já muito atentos, né, Débora? Preparados com a UPA aqui, a Escola Bíblica Dominical. Mas os jovens são bombardeados. A filosofia do feminismo. Ó, mulher não depende de homem. E olha a arrogância. Talvez porque uma mulher, grande parte o argumento é esse, ela foi maltratada pelo pai, abandonada, ou maltratada e abandonada pelo marido. A filosofia do feminismo propõe, seja empoderada. Você não precisa de ninguém, muito menos de homem. Sabe qual que é o problema? É a mentira que está por detrás. Porque quanto mais se cava nas filosofias humanas, menos se encontra a sabedoria verdadeira, e mais o coração fica despedaçado. Você quer ver uma verdade que sobrepõe a qualquer mentira? Qualquer filha de Deus, mulher, que foi alcançado pelo amor de Cristo, demonstrado na cruz do Calvário, ele morre em seu lugar, e a palavra de Deus diz assim, ainda que um pai, uma mãe te abandone, o Senhor jamais abandonará você. A cruz deixa bem claro que se os homens nos frustram, se as mulheres, seja quem for, a cruz de Cristo é o motivo de nós caminharmos como servos dependentes do Senhor. O final deixa claro então, para nós, retomando alguns aspectos para nós orarmos. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, onde a unidade é algo assim totalmente descartada pela sociedade. Se fala em unidade, mas não se vive unidade. Porque a natureza humana é corrupta. Mas a igreja de Cristo, ela luta e ela deve prezar, lutar, se esforçar pela unidade, porque foi Cristo que nos uniu. E eu termino dizendo alguns aspectos.
A nossa salvação foi feita pelo apóstolo Paulo? Pelo pastor Fábio? Não. A nossa salvação foi feita exclusivamente por Cristo Jesus. Não há espaço nem para você, nem para mim, nem para homem algum. Um segundo aspecto, para andarmos e cada dia mais conhecermos o caminho que o Senhor tem. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens. Os homens, quanto mais eles acham que sabem, mais eles se enaltecem. A sabedoria de Deus, quanto mais nós conhecemos Cristo, mais nós nos curvamos para andarmos como igreja. Olha, se essa igreja tivesse dividida, eu estava sendo alcançada por Cristo já faz umas 3 semanas, já viu? Eu nunca vi falar tanto a respeito de unidade, de caminhada como servos de Cristo, como nesses últimos domingos. Talvez você vai lembrar dessas mensagens daqui 3 anos, daqui 1 mês, daqui 3, não sei. Mas a igreja, ela continua caminhando na rota traçada por Deus. E qual é a rota? Passando pela cruz de Cristo. O meu ego, o meu orgulho foi levado por Cristo na cruz do Calvário, para que nós hoje vivamos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus nos convida a não vivermos por grupos, mas unidos à pessoa dele. Quando você vive assim, você vai abraçar o corintiano, você vai ter misericórdia dele, você vai abraçar o que você fala, mas isso aqui é tão diferente. Mas o que me une a ele é Cristo Jesus. Quando você pensar nele, você sabe que Jesus morreu por causa dele? Você pensa bem, que maravilha. Deus salvou a vida desse servo, esse crente. Então eu também preciso caminhar assim na rota de Cristo. E um terceiro aspecto, através da cruz, experimentamos também por meio de Cristo a sua vitória, a sua ressurreição. Um povo foi perdoado, a igreja foi perdoada, inserida num reino de amor e justiça. Fomos adotados, feitos herdeiros da eternidade. Nós somos chamados a nos alegrar, nos consolarmos cada dia, olhando firmemente para Cristo. Se alguém pisar no seu pé, se alguém te puxar para algum lado, você fala assim, não, meu irmão, volta aqui, coloque os seus olhos em Cristo. Ele é o Senhor da igreja e a nossa unidade depende dele. Venhamos nós juntos nos curvar e buscarmos a pessoa de Cristo. Nossos pecados foram levados numa só pessoa. Não há espaço para você aqui hoje caminhar cheio de orgulho, de soberba, contendas. Paulo está dizendo, não há espaço para orgulho, não há espaço para soberbas, não há ninguém mais sábio. Na verdade, fomos unidos apenas pelos méritos de Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo para que você, nessa noite, peça ao Senhor, Senhor, faz de mim apaixonado pela tua palavra, para que eu caminhe nos passos do Senhor, norteado pela tua palavra, e que eu possa ser agente de reconciliação, agente de Deus que trabalha para dizer, eu perdoo, eu estendo a mão, eu ando mais 1 milha com meu irmão. Que nós sejamos uma igreja dirigida assim pelo poder do Espírito Santo, unida em Cristo Jesus. Vamos ficar